Olá pessoal, eu sou o Caipira Mazaropim e no vídeo de hoje vamos retomar sobre o assunto que vitimou o nosso eterno Mazarope. No último vídeo vimos que o acidente de Mazarope não influenciou na causa de sua morte, pois com a colisão ele teve problemas com a medula espinhal e não problemas com a medula óssea. O mieloma múltiplo é um câncer das células plasmáticas de um tipo de glóbulo branco na medula óssea, que realmente foi o que vitimou o nosso eterno Mazarope. E o vídeo de hoje está cheio de informações sobre esse assunto. Então, pessoal, fique ligadinho. Na primeira parte do vídeo, que a gente trouxe aqui um doutor para explicar a doença que vitimou Mazarope, eu convidei o doutor Marcos Vinícius, um grande amigo meu e fã de Mazarope. E mais uma vez eu agradeço o mais de 400 mil acessos e graças a vocês que estão aí curtindo o nosso trabalho. A ideia não é explorar a imagem de Mazarope, e sim explicar o que infelizmente tirou a vida do nosso Jeca. E hoje eu convidei o Dr. Marcos novamente para não só explicar ainda mais sobre essa doença e também conscientizar a todos nós sobre questão de saúde, enfim, estamos aqui também para fazer o bem, né? E hoje ele vai explicar para a gente mais um pouquinho sobre isso. Por isso eu convido o Dr. Marcos, é com você. Bom dia, Pedro. Olá. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz, né, em ter essa oportunidade. Primeiro como um papel de médico mesmo, né, informando aí as pessoas, né, até alertando, né, sobre o que é o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é uma doença extremamente ingrata, tá? Nas fontes pesquisadas, eu acabei lendo que existem relatos entre meses, né, até anos de duração. Mas o prognóstico médio é por volta de 3 anos. Tá? Mesmo assim, estamos em 2022, né? Mas o grande Maza morreu em 81. Então, assim, eu andei lendo algumas fontes, né, históricas, né, que talvez por volta da década de 78, né, 76, talvez ele já tivesse tido diagnóstico, né? Então, se a gente for pensar, considerando a doença que ele teve, a agressividade, né, da doença que ele teve, ele foi um vitorioso, né? Ele foi extremamente resistente à morte, né? Bem, na década de 70, a medicina era muito limitada. Hoje nós temos uma gama aí maior de tratamentos, mas na década de 70, vamos entender assim, que a quimioterapia surgiu no pós-guerra, tá? No pós-segunda guerra. Vamos entender que a quimioterapia começou aí os estudos, talvez através dos anos 40, anos 60, ela foi muito relacionada aí àquela questão do gás mostarda, né, que era uma arma tóxica, né, da Segunda Guerra. Mas vamos entender que ela começou a ter assim uma certa aplicação a partir da década de 60. Mas era muito limitado a quimioterapia, tá? Eu não sei o que foi usado, infelizmente não é possível sabermos, até porque nós não temos acesso ao prontuário. E mesmo também que tivéssemos acesso, né, e teríamos, né, que preservar também, né, o histórico, né, do paciente, né, até por uma questão de ética médica mesmo. Mas eu acredito que o Mazarope tenha sido submetido ao tratamento de corticoides, que se usam até hoje, né? Eles são aí um adjuvante, eles podem ser usados em
diversos tratamentos para câncer, entre outras coisas, né? Obviamente, né? Talidomida também era uma droga também que era muito usada em diversos tipos de câncer nessa época. Pode ser que ele tenha sido submetido a radioterapia também, porque já existia radioterapia, né? Eu acabei pesquisando um pouco da história da tomografia, né? Falando aí de diagnósticos, e pode ser que ele tenha sido talvez um dos primeiros pacientes a ser submetido a uma tomografia no Brasil, porque o primeiro tomógrafo no Brasil, ele foi instalado em 1978 no Hospital Beneficência Portuguesa, né? Então, 3 anos depois, né, quando ele morreu em 81, é bem provável que talvez o Hospital Albert Einstein já tivesse, né, um aparelho desse, ou talvez ele até tivesse sido submetido a esse exame na Beneficência, no Hospital Beneficência Portuguesa. Mas isso é um achismo meu, tá? E mesmo que tivesse sido submetido, o exame com certeza seria muito, como posso dizer, muito primordial. Com certeza seria um exame que não teríamos assim muito longe do que nós temos hoje, do que um tomógrafo de hoje, que nos dá muitos dados, né? Muitos dados. O que poderia ter ajudado talvez na época seria talvez identificar algumas fraturas ósseas, talvez identificar um comprometimento ósseo dele, né? Ocasionado aí pelo câncer, né? Talvez aí também alguns órgãos que poderiam estar aumentados, como por exemplo fígado, baço, esse tipo de coisa, né? Coisas desse tipo, coisas dessa maneira, né? Mas realmente o diagnóstico ele na época ele era bem complicado mesmo, não era um diagnóstico fácil, né? O diagnóstico da época com certeza deve ter sido através do mielograma, né? Mielograma seria você fazer uma punção óssea, né? Tem vários sítios ósseos que nós podemos fazer as punções, né? O mais comum aí, aí seria fazer essa punção na bacia, né? No osso da bacia. Você anestesia a pele, a musculatura, punciona e tira uma parte dessa medula, né? Desse nosso tutano aí, né? Que a gente fala, né? E que a gente fala, né, dos animais, né? Mas enfim, e através disso analisado essa lâmina em laboratório e visto que as células estão proliferadas e visto que as células estão errôneas. Então, o câncer de medula óssea ele pode ser causado por diversos fatores, tá? O principal fator é o fator genético mesmo, tá? Principalmente em relação ao cromossomo 13 que nós temos no organismo. Nosso organismo, nós humanos, temos 46 cromossomos e ele está relacionado a malformações no cromossomo 13. Atualmente nós temos diversas frentes de tratamento, né? Nós temos diversas opções de tratamento. Entre o mais comum continua sendo a quimioterapia. Nós inclusive temos modalidade de quimioterapia via oral, por exemplo. Temos tratamentos coadjuvantes também, como por exemplo imunomoduladores, que seria uma outra classe medicamentosa que pode também atuar nisso. Continuamos tendo a radioterapia. E conversando aí, né, até com o Pedro, né, o Pedro já me relatou que ele passou períodos que ele ficava bom, períodos que ele ficava ruim, e tem todo sentido, né, porque períodos que ele ficava bom, devia fazer o tratamento, devia dar aquela melhorada, né, devia dar aquela abrandada, né, na progressão da doença, e períodos que ele ficava ruim, com certeza, ele devia estar aí com infecções, né, devia estar aí debilitado, com anemia, né. Então, com certeza, ele realmente deve ter passado por isso mesmo, né? Algo que me surpreende, né? É aquela entrevista da Hebe, né? Que, se não me engano, foi em 1980. E se a gente notar na entrevista, ele parece muito bom de saúde, lúcido, né? Não era aquele paciente emagrecido, né? Não era aquele paciente, assim, debilitado, né?
Então, realmente é um vídeo que me chamou atenção, né, por conta disso, né, e ele já estava com a doença, né, naquela época. Mas até hoje, infelizmente, o mieloma ele é uma doença ingrata, né, ela é uma doença que a grande parte das fontes falam em média de prognóstico em 3 anos, né, após o diagnóstico, lógico, né, tem relato de pacientes que vivem décadas, que vivem uma década, mas não é o habitual. O habitual aí se fala aí por volta aí de 3 anos, ou seja, apesar dos apesares, é claro que mudou a qualidade de vida do paciente se compararmos dos anos 70 para cá, é claro que mudou inclusive o prognóstico, né? Mas se a gente falar matematicamente, né, a gente vai ver que não mudou tanto, infelizmente, né? Continua uma doença aí extremamente ingrata. Agradeço muito, Pedro, muito obrigado por tudo. Agradeço os seguidores aí do canal pela atenção, nossos amigos, e gostaria de estar fazendo uma entrevista, né, sobre outra doença, sobre outro paciente, né, mas infelizmente, né, mas enfim, cabe aí, talvez até aí se informe, né, a população, de sempre estar com a saúde em dia, né, de procurar sempre estar procurando aí o médico de vocês, sempre estar fazendo aí exames de rotina, né, isso é muito importante, né, para todos nós, né, para todo mundo, né, para todos nós. Eu sou médico pediatra, eu trabalho entre os lugares que eu trabalho em um hospital, que é um hospital oncológico infantil, né? Em consultório, já diagnostiquei casos, né, de câncer em crianças, através de exames de rotina, né? Então, acho muito importante, né, que os pais levem as crianças no pediatra para avaliação de rotina, que as pessoas procurem, né, os seus médicos para avaliação de rotina, né? É super importante a gente aí cuidar da nossa saúde. Muito obrigado, Dr. Marcos, por mais essa contribuição aqui para o nosso canal. A gente hoje pôde entender melhor, né, realmente o que causou a morte do nosso Jeca. É triste falar sobre isso, mas faz parte da vida. E como eu sempre digo, Mazzaropi não morreu nem morrerá. Continua vivo nas nossas lembranças, no nosso canal, nos filmes e por aí vai. E graças ao nosso trabalho e ao trabalho de vocês fãs, que sempre está curtindo, o Mazzaropi nunca vai se apagar. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Deixa o like, ative o sininho, comente aqui embaixo. Eu gosto sempre de estar acompanhando, viu? E se você ainda não conhece o botão Valeu Demais, não perca essa oportunidade. Quero aproveitar e agradecer o querido amigo Reinaldo Aparecido pelo Valeu Demais. Valeu Demais, gente, é um botão que está aqui embaixo, onde vocês podem colaborar com a gente aqui do canal. Acesse ele aí e você pode contribuir com qualquer quantia e ajuda a gente a permanecer trabalhando na memória do cinema brasileiro, na memória de Mazzaropi e levando cultura, educação, entretenimento e muita diversão.